A graça e a paz, meus queridos irmãos, bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gosto de ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 1 ao verso 8, que nos fala assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Se o princípio já está assim, você imagina o fim. Imagine o fim. Jesus falou que a marca registrada da sua vinda não seria de tempos fáceis, mas de tempos difíceis. Não seria tempo de bonança, mas de guerra, de fome, de peste, de terremotos. E Jesus começa a mostrar para aqueles discípulos, primeiro, que estavam encantados com o templo que Herodes havia construído. 46 anos construindo aquele templo, e eles estavam encantados com aquilo tudo. Jesus disse: Olha, não fiquem encantados com isso não, porque não vai ficar pedra sobre pedra, tudo isso vai cair. E tanto que no ano 70, o general Tito cerca Jerusalém, destrói o templo, destrói a cidade, parte do povo é vendido como escravos, outros conseguem fugir. Tudo isso como um cumprimento da palavra de Deus. Eu me lembro que alguns anos atrás aconteciam algumas coisas no mundo e a mídia logo perguntava: o que Nostradamus tem para falar? O que Nostradamus deixou registrado? E é interessante que ninguém nunca perguntou o que a Bíblia fala, o que Jesus falou, como nós podemos analisar isso à luz das Escrituras Sagradas. Mas ficavam preocupados com o que Nostradamus havia falado. É interessante que Jesus mostra que, como cumprimento daquilo que ele estava falando, é para eles observarem, no momento da destruição do templo, é para ficarem atentos com tudo que estava por acontecer. E ele começa a alertar exatamente o seu povo. Mas é interessante que nós encontramos 4 tipos de pessoas hoje em nosso meio. Nós temos aquelas pessoas que desacreditam totalmente da volta de Jesus. Nós temos aquelas pessoas que marcam data para a volta de Jesus, como a gente encontra na história e algumas seitas que nós temos por aí. Mas nós temos aquelas pessoas também que acreditam em Jesus, acreditam na volta de Jesus, mas vivem como se Jesus não fosse voltar. E nós temos o remanescente fiel. Aquela pessoa que teme o Senhor, anda em seus caminhos e que esperam o Senhor vindo em glória buscar a sua igreja. São aquelas pessoas que olham a situação hoje ao nosso redor e olham para o céu e dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque tudo isso é um cumprimento profético da parte de Deus, porque a palavra do Senhor está se cumprindo. Então nós temos que tomar cuidado para nós não ficarmos dispersos em relação aos sinais que estão ocorrendo. Irmãos, nós estamos hoje olhando essa peste que está hoje a nível mundial. Isso é a palavra do Senhor se cumprindo, e para nós ficarmos atentos e glorificarmos a Deus, e não ficarmos angustiados, deprimidos, mas nós como igreja devemos ficar atentos. E Jesus ele disse que o primeiro sinal seria a destruição do próprio templo. Outra coisa que ele disse, que esse evangelho, o evangelho que ele estava ministrando, seria pregado em toda a terra. Olha só o que é que diz o verso 14. Diz assim, leia comigo: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A palavra de Deus, ela começou a ser anunciada logo no início, quando Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. Lá em Atos 1,8 diz: Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a gente encontra ali o apóstolo Paulo partindo para o mundo gentílico, pregando a palavra, e posteriormente a igreja como um todo pregando, anunciando o evangelho. E hoje o evangelho tem sido pregado, ou está continuando sendo anunciado através das nações e pelas nações, através da internet.
missionários espalhados pelo mundo pregando o evangelho, mesmo debaixo de perseguição, mesmo correndo risco de vida, mas a palavra tem alcançado as pessoas. Então isso é a prova de que o Senhor está voltando. Hoje nós podemos dizer que o mundo como um todo já foi evangelizado, porque a palavra do Senhor tem sido anunciada. Uma outra coisa que nos chama a atenção aqui, em segundo lugar, o Senhor Jesus deixou um alerta claro, que a igreja sofreria oposição. E quando nós falamos da igreja, nós falamos de Deus. O Senhor tem sido tripudiado, abandonado, deixado de lado. As pessoas não querem compromisso com Deus. O mundo como um todo não quer. Então, ele mostra que nós passaríamos por tribulações. Já que existe uma oposição de quem? De Satanás, juntamente com aqueles que o servem, perseguindo a igreja. Então ele diz aqui que nós passaremos por tribulações. Olha só o que diz o verso 9 e o verso 10. Preste atenção. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Aqui o Senhor está falando, sabe de quê? De apostasia. De gente que vai se apostatar da fé e perseguindo aqueles que são fiéis. Aqui o Senhor está dizendo que haverá tempo de grande tribulação, ou seja, a igreja passará pela tribulação. Não espere tempos fáceis, mas tempos difíceis. Se o início das dores já começou com guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, fome, se esse é o princípio, imagina o fim. A coisa vai piorando cada vez mais, meus irmãos. Não espere tempos fáceis. Quem prega tempos fáceis são os falsos profetas, que pregam paz, paz, quando não há paz. A Bíblia nos fala isso. Perseguição vai haver. Então, o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Mas enquanto os seus eleitos não forem alcançados, o Senhor não virá. Por isso, nós temos que pregar o Evangelho a todas as nações, para que todos aqueles que são do Senhor, aqueles que são eleitos do Senhor, alcancem a salvação. Uma outra coisa que a Bíblia nos fala que vai acontecer é a apostasia. Olha só o que diz o verso 4 e o verso 5. 4 e 5 do capítulo 24 diz: Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantas pessoas estão se apostatando da fé por dar ouvidos a ensinos de demônios, a doutrinas de demônios, como disse o apóstolo Paulo. Nós estamos vivendo um período, irmãos, de apostasia. Nós estamos vivendo um falso cristianismo, falsos pastores, falsos profetas, falsos messias. Tem de tudo hoje. Está surgindo uma igreja que está longe de Deus. O remanescente fiel, esse será perseguido, esse será escarnecido, esse será tripudiado. Mas por quê? Porque muitas pessoas darão ouvidos a ensinos de demônios, ouvindo um evangelho fácil, um evangelho sem cruz, um evangelho sem responsabilidade, um evangelho sem um Cristo, um evangelho sem Bíblia, um evangelho onde o culto é segundo os ditames do mundo, um culto antropocêntrico e não cristocêntrico, como nós temos visto em muitos lugares hoje. Uma coisa que o Senhor também nos fala em relação a essa situação do mundo, ele fala a respeito da depravação moral. Olha só o que diz o verso 12. Preste atenção. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E no verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que o Senhor está falando aqui? Depravação moral. O homossexualismo hoje é coisa comum. Igrejas hoje homossexuais. Igreja que não pega mais uma restauração, uma mudança de vida, mas é um Cristo que se adapta à pessoa e que abraça a pessoa e em que não há nenhuma mudança. A depravação moral no meio evangélico é muito grande. Hoje poucas pessoas têm compromisso sério com Deus, uma vida santa, irrepreensível, procuram andar na presença do Senhor. Se você observar um detalhe simples, quantas pessoas você encontra hoje namorando, noivando e casando? Você vê até namorando e casando. Mas de que forma? Quase que não passa pelo noivado. Hoje não é comum no relacionamento dos nossos namoros, até que eu digo no meio evangélico, da pessoa já morar com a outra pessoa sem nenhum compromisso de casamento. Não há um relacionamento sadio. A imoralidade entrou hoje na igreja, está fazendo parte da vida de muitas pessoas, infelizmente. Então o Senhor Jesus disse que isso iria acontecer. Agora observe um detalhe.
E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Diz que o amor esfria, mas o ódio não. O ódio se torna maior. O ódio parece que vai crescendo. O amor de muitos vai esfriando, mas o ódio vai continuar. Por quê? Porque muitos darão ouvidos a ensinos de demônios. Mas tudo isso simplesmente são princípios de dores. São princípios daquilo que o Senhor deixou para nós porque queria acontecer. E por fim vai vir um anticristo. Um líder mundial que vai dominar a sociedade como um todo, que vai fazer com que as pessoas se voltem contra o Senhor, blasfemem contra eles. E aqueles que forem fiéis a Deus, esses serão perseguidos e mortos. Aqui nós não estamos falando de uma religião, não estamos falando de um partido político, nós estamos falando de um homem que pode usar até esse tipo de coisa. Uma religião, um partido político e outros meios para perseguir a igreja do Senhor. E a Bíblia nos fala, lá em Apocalipse, que o Senhor vai permitir que os santos sejam perseguidos e mortos. As almas debaixo do altar vão perguntar para o Senhor, Senhor, até quando vai vingar o nosso sangue? Mas sabe de uma coisa? No fim de todas as coisas, o Senhor vai sair vencedor. Porque para isso, o Senhor permite que aconteça, para revelar aqueles que são dele. E aqueles que não são, esses vão mostrar que na verdade não tem nenhum compromisso com ele. Mas aí o texto nos fala, então virá o fim. E o fim é a glória do Senhor, é a graça do Senhor, é a misericórdia de Deus. Hoje nós estamos vivendo essa pandemia a nível mundial. Eu quero dizer para você que tudo isso está acontecendo só um sinal de que o Senhor está às portas para buscar a sua igreja. Que o Senhor está vindo buscar o seu povo. Que o Senhor está vindo para arrebatar aqueles que são dele. Isso vai se tornar, ou isso é só o início das dores. Vai se tornar pior? Vai. Eu sinto lhe informar, mas vai ficar muito pior. Eu não sei se eu vou passar por esse momento difícil, não sei se você vai passar, mas uma coisa eu sei. O mundo vai passar. O povo de Deus vai passar. Serão perseguidos, serão mortos, mas no fim o Senhor vai voltar em triunfo e levar o seu povo para estar com ele reinando em glória. O Senhor nos prometeu que aonde ele estaria, nós estaríamos com ele. Então, guarde essa palavra. Olhe para o céu e glorifique o Senhor. Essa pandemia nada mais é do que o sinal da vinda de Cristo, de que o Senhor está às portas para buscar a sua igreja, para te buscar, para me buscar. Que Deus possa renovar a nossa fé, trazer ao nosso coração alento, trazer ao nosso coração a esperança de que a vinda do Senhor está muito próxima. Muito em breve, o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E que Deus possa renovar a sua fé no dia de hoje. E que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém?